Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Quero estar dando continuidade na campanha a qual Deus colocou no coração da pastora, da nossa pastora Maria Martins, para que a gente venha dar continuidade, fazer aquilo que Deus colocar ao nosso coração. E o Espírito Santo de Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu quero estar compartilhando com todos os amigos, irmãos em Cristo Jesus, minha família que está assistindo, minha família que está participando, a minha pastora Maria Martins, amigos, o meu pastor. Eu creio que tem uma cobertura espiritual, né? Eu creio que não é nada em vão, é algo para a glória do Senhor Jesus, é algo para glorificar o Santo do Santo, é algo para a gente fazer, para vir exaltar o nome do Senhor, né? Estive de manhã pela honra e glória do Senhor Jesus, orando ali junto com os amigos, ao monte, se preparando para que a gente viesse fazer algo para Deus, algo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, trazer uma mensagem da parte do Senhor e dando continuidade na congregação a qual Deus colocou ali na vida da pastora Martins, que se localiza ali no Montreal, quadrangular, onde nós fazemos parte, né? Uma extensão do Parque Paulista. Eu creio também que tem muitos irmãos do Parque Paulista assistindo, participando, atento para ouvir algo da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele colocou algo no meu coração para compartilhar, para passar para os irmãos, algo não meu, mas sim do Espírito Santo de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E aqui o tema da campanha é reconstruindo o muro, no livro de Neemias. Peço para que todos, irmãos, amigos, venham estar abrindo a vossa Bíblia, a vossa palavra, venham estar abrindo a espada do Senhor no livro de Neemias, Neemias capítulo 6, versículo 3, onde a gente vai estar dando início à palavra do Senhor, para que a gente não perca muito tempo, né? Perdoa os irmãos por não louvar a Deus, mas eu creio que Deus tem uma palavra tremenda, uma palavra não minha, mas uma palavra diretamente do trono do Senhor ao coração de todos. Então eu peço para que todos venham estar abrindo as vossas palavras, a palavra do Senhor no livro de Neemias capítulo 6, versículo 3, que é o versículo temático da campanha Reconstruindo o Muro. Amém? Glória a Deus. Estarei lendo aqui em Neemias capítulo 6, no versículo 3. Vamos estar lendo a parte B, aleluia, do versículo 3, que diz assim, o versículo temático da mensagem da campanha do muro, a qual Deus colocou no coração da minha pastora Maria Martins. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Esse é o versículo, aleluia, do tema da campanha. Vou estar lendo de novo para que os irmãos possam entender. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Amém? Vamos estar orando, irmão. Vamos estar orando, pedindo uma direção do Senhor, para que Deus venha me tomar uma mensagem poderosa do céu, para que Deus venha me usar tremendamente para falar no coração de cada um, pessoas que estão aí atentas ou para ouvir algo da parte do Senhor, algo para que venha a saciar a tua alma, né? Possamos ver que estamos passando por um tempo difícil, a qual, infelizmente, eu não vou falar a igreja, porque a igreja somos nós, a igreja sou eu, é você, a igreja somos nós, somos a igreja.
Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu já se faço presente. Então eu creio que a igreja somos nós, irmão. Ali é somente um templo, mas eu creio também que este vento, essa tempestade, aleluia, que está passando, eu creio que isso é por um tempo determinado. Eu creio que isso também foi pela permissão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que isso aconteceu, irmão, no Brasil, no mundo inteiro, para que eles possam entender, aleluia, o que Deus ele quer fazer com a nação, para que eles possam entender o que Deus ele quer tratar com o teu povo, para que eles possam entender o que Deus ele está fazendo, aleluia, com a igreja do Senhor. Eu creio que tudo isso é uma preparação do nosso Criador, para que a igreja venha subir, para que a igreja venha verdadeiramente ter o seu lugar de descanso, o seu lugar para ali ter uma verdadeira vida em Cristo Jesus. Eu creio que esta moradia é a moradia, aleluia, na Nova Jerusalém. É a moradia onde Deus ele promete, aleluia, as promessas do Senhor. Qual que é as promessas do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? É que a gente venha permanecer firme e forte na tua presença, que Ele dará, aleluia, uma verdadeira moradia, uma moradia na Nova Jerusalém, uma moradia no céu. Não falo de moradia terrena, eu falo de uma moradia, aleluia, espiritual, que é as promessas do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor Deus venha derramar, meu Pai, do teu poder, da tua unção sobre todos que estão ouvindo, meu Deus, essa mensagem que não foi uma mensagem inspirada por mim, não foi uma mensagem inspirada por homem terreno, mas sim uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso, abençoa, meu Pai, todos que estão, Jesus amado, tirou ali o seu tempo de ouvir, de ver outras coisas, estão ali ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoa todo o teu povo, abençoa, meu Pai, este povo que está atento, este povo que está faminto, aleluia, pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que não seja eu, meu Pai, mas sim o teu Espírito Santo de Deus, usando a minha vida, para que eu venha explanar, meu Pai, esta passagem de Neemias, para que eu venha falar do amor do Senhor, não o que eu queira falar, mas sim o que o Espírito Santo de Deus quer falar com o teu povo e com a tua igreja, aleluia, e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Estive me aprofundando um pouquinho nesta passagem de Neemias. Estive me aprofundando um pouco na história de Neemias, para entender, aleluia, o propósito de Deus na vida de Neemias, para entender o propósito de Deus na vida, aleluia, que Deus ele queria fazer, aleluia, com Neemias. Eu dei uma aprofundada, eu meditei na tua passagem, meditei ali na palavra do Senhor, meditei ali poderosamente, constantemente orando e pedindo para que Deus ele venha revelar a tua palavra, para que Deus ele venha falar com a minha alma, com a minha vida, e depois falar com o teu povo, falar com a tua igreja. Neemias, eu vejo que Neemias era um homem a qual, aleluia, um homem que tinha, aleluia, um discernimento espiritual. Era um homem que servia ao Senhor. Era um homem que adorava o Senhor pela tua vida. É um homem que glorificava o Senhor pelo tudo que Deus tinha feito na tua vida. Eu vejo que Neemias, aleluia, ele era um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus. Era um homem também que buscava pelo teu poder. É um homem que, aleluia, fazia ali o que Deus ele ordenava ao seu coração. Eu vejo que o profeta Neemias, ele precisava, aleluia, ter, aleluia, realmente ter um encontro também com Deus. Ele precisava dar início a uma vida, aleluia, que Deus ele tinha para colocar na vida de Neemias. Eu vejo que Neemias, aleluia, ele tinha um trabalho, ele era copeiro do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes naquele tempo, tempo de Pérsia, a qual, aleluia, onde o Neemias ele trabalhava para o rei. Veja só, irmãos, para que todos entendam, se o Espírito Santo de Deus, aleluia, colocou até um tema desta mensagem, o tema desta mensagem que Deus ele colocou no meu coração, é a construção de Jerusalém na terra e a construção de Jerusalém no céu. Aqui eu creio que o Espírito Santo de Deus irá falar de duas construções, uma construção na terra e uma construção no céu. Eu creio que o Espírito Santo de Deus irá falar tremendamente com a nossa vida acerca de construção. A Bíblia fala que o tema da mensagem é reconstruindo o muro.
Quando fala de reconstruir, é fazer aquilo que já estava construído e foi destruído e vai reconstruir de novo. A situação se torna mais difícil ainda quando fala de reconstrução. Você vê que aqui no versículo, aleluia, qual nós lemos, aqui Neemias ele fala, aleluia, aqui na parte B: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque se cessaria a obra enquanto eu desceste, fosse ter convosco. Veja só que Neemias ele está numa grande obra. Neemias, Deus ele chamou ele para uma grande obra. Neemias, Deus chamou ele para um grande propósito na parte do Senhor. Agora vamos começar lá no início de Neemias. Neemias ele estava ali trabalhando ao rei na cidade de Susa, ao rei Artaxerxes, nome até difícil de pronunciar, o rei Artaxerxes que ali estava na Pérsia. Veja só que Neemias ele era obediente ao teu rei. Neemias ele cumpria, aleluia, as ordens do rei. Neemias ele tinha um trabalho ali de copeiro. Qual que era o trabalho de Neemias? Neemias ele tinha um trabalho de copeiro. Copeiro, aleluia, naquele tempo, aleluia, fazia, aleluia, o alimento antes de chegar diante do rei. Primeiro passava pelo rei, pelo copeiro. Primeiro passava pelo copeiro que estava naquele tempo. Entenda comigo agora, irmão. Neemias ele tinha que se alimentar, ele tinha que comer, ele tinha que tomar do vinho, aleluia, antes do rei. Primeiro ele tomava para que depois o rei viesse estar tomando. Então você vai ver que não é um trabalho fácil, não é um trabalho, aleluia, de qualquer um que poderia estar fazendo. Eu creio que o rei ele não escolheu, aleluia, aquele homem ali a dedo. Eu creio que ali o rei, ele mesmo ele não sendo, aleluia, convertido, eu creio que ele esperou ali confirmações para que viesse escolher Neemias para estar do lado dele. Neemias era o braço direito, aleluia, do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes ali conhecia Neemias como ele conhecia os teus filhos, como ele conhecia tua esposa. Neemias, aleluia, certo dia, aleluia, Neemias, ele se alimentava primeiro. Veja só que grande era o perigo naquele tempo, aleluia, de ser um copeiro, porque naquele tempo havia muitas lutas por, aleluia, por trono, havia lutas por ali tomar trono um do outro. Então o rei ele tinha que estar sempre alerta, eles tinham que estar sempre ali alerta com a situação que acontecia naquele tempo, porque muitos vinham ali escondidos, eles se camuflavam para estar envenenando ao rei, para que viesse tomar posse do reinado do rei. Então, aleluia, você vê que a situação de Neemias não era fácil. Imagina só que Neemias ele tinha que ter uma intimidade com Deus. Neemias ele tinha que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Neemias ele tinha que ter uma vida cristã. Neemias ele tinha que ter, aleluia, uma intimidade maior com o Senhor Salvador Jesus Cristo. Por que Neemias ele tinha que ter um contato diretamente com o Pai? Porque senão qualquer bebida, aleluia, qualquer comida que estava ali envenenada ia matar primeiro Neemias. Então veja só, porque Neemias ele tinha, aleluia, verdadeiramente o contato com o Senhor. Então, aleluia, certo dia, aleluia, Neemias ele está ali como o seu dia normal, ele acorda como o seu dia normal, como viesse fazendo algo, aleluia, como se fosse planejar um dia, como se fosse um dia normal. Mas veja só, certo dia Neemias ele acorda, mas ali é enviado pelos seus irmãos, aleluia, seus irmãos que estavam lá em Jerusalém, seus irmãos que estavam lá, a cidade, aleluia, dos seus parentes, dos seus pais. Ele vem diante de Neemias com uma resposta, ele vem falando algo que ali ia entristecer o coração de Neemias. Neemias ele não esperava pelo que vinha, Neemias ele não esperava, aleluia, que os irmãos deles iam estar trazendo para ele. Quando ele menos espera, Neemias ali diante do teu irmão, ele começa a conversar com o teu irmão começa a chorar, começa a explicar o que tinha acontecido, aleluia, em Jerusalém. Começa a contar que os babilônicos, começa a contar que Nabucodonosor enviou os babilônicos para estar destruindo a cidade natal da tua família, para estar destruindo a cidade natal dos teus filhos, para estar destruindo a cidade natal dos teus parentes. Então Neemias ele entra numa situação difícil. Neemias ele começa, aleluia, a chorar. Neemias ele começa a ficar triste e magoado pelo que tinha acontecido
acontecido naquele lugar. Neemias, ele fica ali muito chateado com aquela situação. O seu semblante já muda de alegre para uma pessoa com muita tristeza. O semblante já muda para uma pessoa de muito, aleluia, com muita angústia no seu coração, porque ele sabia, aleluia, que ele tinha que fazer algo para ajudar os teus parentes. Ele sabia que tinha que fazer algo para ajudar a tua família. Ele sabia que tinha que fazer algo para ajudar, aleluia, o teu povo que estava em Jerusalém. O seu irmão começa a contar para ele que o povo, aleluia, dos babilônicos, Jerusalém, ele foi ali pisoteado, ele foi tocado fogo. Ali a sua cidade, a cidade natal de Neemias, está abaixo. Muitos parentes, eu creio parentes, primos, ali mortos por fogo, morto ali queimado, o portão derrubado. Ali Neemias, ele entra numa situação muito difícil. Neemias, ele entra numa situação, aleluia, de muita tristeza, de muita angústia. Neemias, ele entra numa situação a qual entristeceu o coração. Mas a Bíblia também deixa bem claro, irmão, para que nós possamos entender, não há maldição sem causa. Neemias, ele também sabia porque estava acontecendo com a vida dele. Neemias sabia porque estava acontecendo o que tinha acontecido lá atrás. Neemias, ele sabia, irmão, por tudo que estava passando. Neemias, ele sabia, aleluia, que ele precisava ter um encontro verdadeiro com Deus. Neemias, ele precisava, aleluia, despertar. Neemias, ele precisava acordar. Neemias, ele precisava, aleluia, ter uma vida espiritual diante ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer bem claramente que Neemias, ele sabia porque estava acontecendo aquilo com o teu povo. Ele começou a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, porque eu pequei contra o Senhor. Tenha misericórdia do meu povo, porque o meu povo também pecou contra o Senhor. Tenha misericórdia, aleluia, do meu povo, meu Pai. Mas eu não creio, eu creio que Neemias também disse: eu não vou ficar prostrado, eu não vou ficar chorando. Neemias não ficou chorando, irmão. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele abre um clamor, ele abre um jejum e oração para falar, aleluia, com ali o seu rei, o rei de Pérsia, o rei Artaxerxes. Antes de chegar diante do rei, ele começa a orar. A Bíblia vai dizer que ele orou 4 meses para chegar diante do rei, para estar falando para o rei a situação que estava acontecendo. O que eu aprendo agora, aleluia, com Neemias? Primeiro, aleluia, para que a gente venha receber algo da parte do Senhor, nós primeiro temos que orar. Nós primeiro temos que falar com o nosso Deus. Primeiro nós temos que, aleluia, falar com o Pai. Porque se a gente não falar com o Pai, se a gente for querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, não dá certo. Eu aprendo com Neemias, aleluia, para que Neemias, ele dá continuidade na obra, para que Deus, ele venha dar continuidade na obra espiritual que Deus, ele colocou na vida de Neemias. Primeiro ele orou ao Senhor dos exércitos, ali pedindo para que Deus, aleluia, falasse com ele, para que Deus liberasse ele, para que Deus viesse levar ele para estar dando continuidade na reconstrução da obra. Primeiro nós temos que orar, irmão, para que Deus, ele venha nos ouvir e fazer aquilo que Deus, ele nos chamou na nossa vida. Primeiro nós temos que orar. Está acontecendo epidemia, vamos orar. Muitas famílias morrendo, vamos orar. Tudo isso é permissão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo isso Deus, ele permite para que a gente venha despertar, acordar, para que a gente venha ser uma igreja avivada, uma igreja viva, uma igreja genuína, uma igreja revestida e fortalecida pelo poder do Santo dos Santos. Precisamos despertar, precisamos acordar, precisamos, aleluia, orar, precisamos jejuar. A Bíblia vai nos ensinar que Neemias, ele jejuou. Ele jejuou primeiro, irmão, para depois falar com o rei. Primeiro ele jejuou 4 meses, orando e glorificando ao Senhor. Ele, nos primeiros momentos, ele chorou, irmão. Nos primeiros momentos ele ficou abatido. Mas Neemias, então, depois ele viu que realmente não era tempo de ficar prostrado, chorando, não era tempo de dar ouvido para Satanás, colocando
coisas na nossa mente, coisas perturbantes, tal de coronavírus, colocando coisas, aleluia, que não agradam o nosso Senhor. Não é tempo de chorar, não é tempo de se prostrar, é tempo de abrir a boca, é tempo de adorar o Senhor, é tempo de clamar ao Senhor, é tempo de chorar na presença dEle, porque quando a gente clamar Ele, quando a gente adorar Ele, Ele vai se levantar do céu e vai nos livrar de tudo que está acontecendo ao nosso derredor. Pode vir coronavírus, pode vir o que for, se a gente tiver ligado, se a gente tiver, aleluia, com a marca da promessa, se a gente tiver assim, cheio do Espírito Santo de Deus, isso não vai atingir nem a ti e nem a tua família, porque maior é o que está conosco do que está no mundo. Mas é necessário a gente despertar, a gente acordar, aleluia, porque o nosso Criador está voltando para buscar a igreja. Ele quer uma igreja cheia, cheia do poder, cheia, aleluia, de revestimento, cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora, uma igreja que lê Bíblia, uma igreja que busca. Ele não quer uma igreja fria. Por isso que Deus, Ele permitiu não acontecer isso somente no Brasil, mas no mundo inteiro, para todos saber que é Deus que está no controle. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós foi chamado, aleluia, para ter uma vida cristã, para morar na Nova Jerusalém, para morar, aleluia, numa morada santa, uma morada onde vai ter dor, onde vai ter tristeza, onde não vai ter angústia, uma morada que Deus, Ele nos chamou para morar eternamente. E nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. É necessário, aleluia, a gente dar continuidade na obra, naquilo que Deus, Ele colocou no coração de cada um, no coração de todos que foi chamado para um grande evangelho, para ser uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Neemias, ele ora. Ele orou. Para ele chegar diante do rei, primeiro ele orou. Primeiro ele orou, ele glorificou o Senhor, ele exaltou o Senhor. Primeiro ele buscou, irmão. Não foi de qualquer maneira, ele já chegou chorando, eu preciso, aleluia. Não, ele orou. A Bíblia vai dizer que ele orou sem pedindo perdão. A Bíblia vai dizer que ele orou pedindo perdão pelos pecados da tua família e pelos seus pecados. A Bíblia vai nos ensinar, aleluia, que Neemias, ele sabia o que estava acontecendo por causa da causa dele. Ele sabia que tudo que estava acontecendo em Jerusalém, ele sabia que era por causa da vida dele. Porque a Bíblia vai nos ensinar, aleluia, não precisa abrir a Bíblia, mas depois você medita, se você, aleluia, tiver dúvida. Mas pega, aleluia, no livro de Neemias, do 1 em diante, que eu estarei explanando tudo, se for pela permissão do nosso Senhor Jesus. Você vai ver que Neemias, aleluia, ele primeiro ele orou ao Senhor. Sabe qual que foi a oração de Neemias? Falando assim: Deus, aleluia, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida da minha família, tenha misericórdia da vida do meu povo, porque, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, eu não obedeci a palavra que vinha de Moisés, aleluia. Entenda só, aleluia, se nós obedecer a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pode vir o que for, pode vir a ventania, pode vir o vento que for, se a gente obedecer a palavra, permanecer, aleluia, na palavra, a palavra verdadeira, a palavra genuína, a palavra que liberta, a palavra que cura. Se nós permanecer na palavra, Deus, Ele vai nos livrar, Deus, Ele vai nos proteger, mas para isso temos que continuar na palavra do Senhor. Neemias, ele disse: eu não obedeci a tua palavra, Senhor, e eu peço perdão. Então é tempo da gente pedir perdão, é tempo da gente reconhecer os nossos erros e ter uma vida cristã, e ter uma vida revestida e fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Neemias, ele sempre chegava diante do rei, cumprimentava. E teve um dia que ele chegou com a sua cara que não estava muito boa, cara fechada, triste. Imagino eu, Neemias, ele chega chorando diante do rei.
Eu creio que Neemias, por ser o trabalho dele, copeiro, ele tentou até disfarçar. Mas o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, conhecia muito Neemias. E o rei amava muito Neemias e sabia que Neemias era um homem de Deus. Neemias, ele chega diante do rei. O rei já vai observando a situação de Neemias. O rei disse: meu filho, o que acontece? Estou vendo que não está doente, mas está com a cara fechada. Eu vejo que está magoado por dentro. Neemias, ele orou muito, irmãos, para chegar diante do rei. O rei começa a conversar com Neemias. Disse: Neemias, conta para mim o que está acontecendo. E o que eu puder te ajudar, te ajudarei. Neemias começa a contar a situação que estava acontecendo lá em Jerusalém, a 1.600 quilômetros de Susa, a cidade onde estava a tua família, a cidade onde o povo sobreviveu do exílio. Poucos povos sobreviveram. Muitos povos morreram, queimados, pisoteados por cavalos babilônicos naquele tempo de Jerusalém. O muro que protegia Jerusalém foi derrubado, foi abaixo, os portões foram quebrados. Neemias, ele começa a contar para o rei da situação que estava acontecendo, aleluia, lá em Jerusalém, que o seu irmão tinha trazido a mensagem. E o rei não demora muito, irmãos, e disse: Neemias, pede o que queres e farei o seu favor. Você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está falando com a tua vida? Você está vendo que o Espírito Santo de Deus está tratando com a tua alma? Primeiro ele quer um arrependimento. Primeiro ele quer uma pessoa que busca, uma pessoa que clama, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua. Porque quando você é uma pessoa que jejua, uma pessoa que busca ao Senhor Deus todos os momentos da tua vida, você vai passar, aleluia, a ser uma pessoa que vai ter crédito com o Senhor, Senhor Salvador Jesus. Você vai ter uma pessoa que o que você pedir, Deus, ele vai te ouvir, ele vai te obedecer, ele vai fazer aquilo, aleluia, que você clamar ao Senhor. Mas primeiro você tem que ter, aleluia, uma vida cristã, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer a vontade do Senhor Salvador Jesus Cristo, para que ele venha fazendo a vontade dele na sua vida. E ali Neemias, ele fala: Senhor, já que o Senhor Deus usou a tua vida para falar isso, sabe o que eu quero, Neemias? Sabe o que eu quero, rei? Eu quero ir até Jerusalém. Eu quero ir até o meu povo para estar reconstituindo a muralha de Jerusalém. Eu quero estar diante do meu povo, eu quero ir lá em Jerusalém e reconstituir a muralha de Jerusalém. O rei, ele disse: meu filho, arruma as malas. Meu filho, pode arrumar tudo que você precisar. Eu te darei para você dar início a obra a qual Deus, ele colocou o seu coração. Neemias, ele se alegrou tanto ao seu coração, porque o Deus, ele já tinha colocado, aleluia, no coração de Neemias, para que ele viesse lá em Jerusalém, para estar ali reconstruindo o muro de Jerusalém, para ele estar dando início, aleluia, o que ele deixou para trás, o que ele não tinha feito no início. Ele sabia que Deus, ele chamou ele para uma grande obra na terra.
Ele sabia que Deus ele tinha lhe chamado para uma grande obra na terra. Hoje dá início uma grande obra espiritual na tua vida. Hoje dará início uma reconstrução na tua vida espiritual. Hoje Deus ele está falando de reconstrução. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me leva a falar de uma reconstrução espiritual na tua vida. Hoje Deus ele está te despertando para você dar início a uma obra espiritual. Uma obra a qual você, aleluia, começou e parou. Uma obra a qual você começou e deixou ela parada. E deixou, aleluia, a obra parada, aleluia, ali e não deu continuidade. Mas hoje o Espírito Santo de Deus ele lhe chama para você dar continuidade numa obra espiritual. Para você continuar fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. É tempo de orar, é tempo de jejuar, porque Deus está preparando a tua vida. Deus está te revestindo, porque Deus te enviará, aleluia, para estar pregando o Evangelho. Deus te enviará para estar ganhando a tua família para o Senhor. Não é tempo de desespero, não é tempo, aleluia, de entrar em depressão. É tempo de reagir, é tempo de colocar a mão no arado, é tempo de fazer a obra do Senhor, aquilo que Deus ele me chamou. Neemias ele fica alegre, povo. Neemias ele se alegra muito, porque Neemias ele sabia, irmão, que ele precisava dar uma despertada para ele acordar. Quando Deus ele tem uma grande obra na vida do cristão, o cristão ele queira até parar a obra. Você vê que o versículo, aleluia, do tema do versículo, Neemias ele está falando: estou numa grande obra e não posso atender, porque se eu for te atender, cessaria a obra. Agora Neemias ele tem, aleluia, uma obrigação de estar saindo direcionado àquilo que Deus ele tinha colocado ao seu coração. Neemias ele sabia que ele tinha, aleluia, uma grande batalha nas tuas mãos. Ele sabia que não ia ser fácil, irmão. Ele sabia que não ia ser, aleluia, de qualquer forma. Ele sabia que ele ia chorar, ele sabia que ele ia passar por luta, ele sabia que ele ia passar por provações. Imagina só, um engenheiro ele dá uma continuidade numa obra carnal, uma obra, aleluia, um prédio. O engenheiro ele trabalha o terreno, ele vê se o terreno, aleluia, é preparado para fazer uma grande obra. O engenheiro ele vê, ele faz a planta, mas para que uma obra ela seja concedida, para que uma obra ela seja terminada, o engenheiro ela tem que ter o início e o fim. O engenheiro ele não consegue fazer uma obra sozinho. Ele vai precisar do mestre de obra, ele vai precisar do pedreiro, ele vai precisar do ajudante, ele vai precisar, aleluia, de pessoas trabalhando a finalidade da obra. Então por isso que Neemias ele falou: estou numa grande obra e não posso parar. Se eu for te atender, aleluia, a obra para. Agora imagina só, você está ali olhando, aleluia, observando uma macieira. Você como mestre de obra, observando uma macieira que vai cobrir uma laje, e ali vem uma pessoa, aleluia, ali te tirar do foco, para que você saia do foco, e aleluia, e venha dar ouvido a ela, para que você saia dali. Mas para que, aleluia, você vê que Neemias ele disse: estou numa grande obra e não posso parar. Então se eu parar, vai cessar a obra. Deus está dizendo, hoje Deus ele começa uma grande obra na tua vida, e não venha, aleluia, dar ouvido para as pessoas que muitas das vezes estão ao teu lado, pessoas que estão te falando: não vai dar certo, é hora de parar, é hora de chorar, é hora da gente só esperar a morte. Não, é hora de acordar, é hora de despertar, aleluia, para dar início na grande obra da tua vida. O que seja a grande obra, a obra que Deus ele colocou na tua mão, a obra de você fazer o IT, a obra de você ganhar almas, é o que Deus ele lhe chamou.
chamou. Veja só, agora vou entrar um pouquinho, aleluia, nesse tal de coronavírus. Você vai ver que infelizmente tem muitas pessoas partindo, muitas pessoas indo embora, muitas pessoas, aleluia, que estão, aleluia, sendo atingidas por esse vírus. Mas é necessário, irmão, a gente se revestir, é necessário a gente se fortalecer, a gente buscar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Também Deus, Ele vai falar conosco através de Jesus. Não tentará o seu Deus. É necessário a gente tomar os devidos cuidados, mas não é necessário a gente, aleluia, servir de, aleluia, de escravo do diabo. A gente servir a nossa mente, para o diabo trabalhar na nossa mente, para a gente não buscar, para a gente não orar, para a gente ficar chorando, para a gente ficar com medo. Ei, quem tem que ter medo da nossa vida é Satanás, porque Deus, Ele lhe chamou para ser um instrumento cheio do poder do Espírito Santo de Deus, nas mãos, aleluia, do Espírito Santo. Deus está dizendo, aleluia, através ali da vida de apóstolo Paulo dizia, o morrer em Cristo é ganho. Agora que nós vamos ver quem serve e quem não serve, agora que nós vamos ver quem está cheio, quem não está cheio. Você vai ver, infelizmente, pessoas vazias, pessoas que já estavam mortas, infelizmente, dentro da igreja, pessoas que não tinham uma vida cristã, pessoas que não tinham, aleluia, um verdadeiro encontro com Jesus, aleluia, ia para a igreja, aleluia, infelizmente, por obrigação, ia por ir, esquentava o banco e ia embora, usava a igreja, aleluia, para o encontro de amigos, ia para estar vendo os amigos, ia para que as pessoas não criticassem, não falassem, ei, você não foi para o culto, você está desviada. Mas infelizmente essas pessoas estavam indo por ir e não tinha verdadeiramente uma vida cristã. Agora possamos ver as pessoas que estavam, infelizmente, com a máscara. Você vai ver quando a pessoa estava com a máscara, a pessoa que tem medo, a pessoa que fala, não pode isso, não pode aquilo, ai, não pode ir ali, não pode ir lá. Ei, pessoas, infelizmente, que está, aleluia, com medo da morte, com medo, aleluia, de ter um encontro com Jesus. É necessário a gente vigiar, mas é necessário a gente ter mais medo, aleluia, de partir sem o nosso Senhor, de partir sem a salvação, de partir, aleluia, sem Jesus Cristo na nossa vida. É necessário a gente ter temor, é necessário a gente, aleluia, glorificar o nosso Senhor, porque só Ele dá a vida, só Ele tira a vida, porque a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que Deus, aleluia, nos criou, nos gerou e deu um sopro divino. Ele também fala, do pó saímos e do pó retornaremos. Mas para que a gente retorna, aleluia, para o pó, é necessário a gente estar cheio, revestido do poder do Espírito Santo de Deus, para que a gente venha, aleluia, ter uma vida verdadeira com Jesus, porque a terra é lugar de passagem. A Bíblia diz daquele, aleluia, que não largar filho, não largar mãe, não largar pai por mim, esse não tem digno de morar comigo no céu. É necessário a gente ter uma vida cristã, uma vida separada para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Precisamos, irmãos, constantemente lembrar que nós temos que amar o nosso próximo como a ti mesmo. É tempo, não é tempo de chorar. A epidemia é tempo, sim, irmão, da gente ter uma vida cristã. Deus, eu creio que Deus, Ele permitiu isso na terra, para que muitos crentes venham se convertendo, para que muitos crentes venham ter uma vida cristã, para que muitos crentes venham, aleluia, ter uma vida verdadeiramente com Cristo. Você vai ver que infelizmente no meio dessa epidemia, no meio dessas mortes, ainda tem pessoas, aleluia, que não querem ter uma vida cristã, que não querem, aleluia, matar a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Deus, Ele chamou, aleluia, a igreja. Quando Deus, Ele fala de igreja, a igreja não é o templo, não é o muro. A igreja sou eu, é você. A igreja somos nós. Então nós precisamos, aleluia, estar cheio, revestido, aleluia, pelo sangue do Cordeiro, para a gente dar continuidade na obra que Deus, Ele colocou nas nossas mãos para a gente fazer.
Neemias ele partiu, irmãos. Ele partiu para uma grande obra, entenda agora comigo. Neemias ele parte para uma grande obra. Uma obra que Deus ele lhe chamou. A grande revelação, a grande profecia que o Espírito Santo de Deus ele me ensina, ela vem sendo realizada através da palavra. A grande profecia ela vem ser realizada dentro da palavra, a qual infelizmente possamos ver a igrejas muito frias, igrejas, aleluia, mortas espiritualmente, igrejas que necessitam muitas das vezes da palavra, necessita, aleluia, do alimento espiritual, necessita, aleluia, de uma palavra direcionada pelo Senhor Salvador Jesus. Onde eu entendo, é o que eu aprendo, que a palavra é o essencial para a nossa vida espiritual. A palavra é o essencial, aleluia, para alimentar a nossa alma. A palavra é o essencial para nos livrar do pecado. A palavra é o essencial para fazer que dia após dia a gente venha largando da vontade da carne e fazendo a vontade do Espírito. Eu vou aprender, aleluia, ali quando Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. Deus estava preparando o filho dele para uma grande obra. Deus estava preparando Jesus para uma grande batalha na terra. Você vai ver que Jesus era 100% carne e 100% espírito. A Bíblia vai nos ensinar, aleluia, que Deus, ele pega, aleluia, Jesus, aleluia, o Espírito pega Jesus e leva diante do deserto. Para que Deus, ele pegou Jesus e levou no deserto? Por quê? Porque no deserto onde não tem nada, no deserto onde não tem comida, no deserto onde não tem nada para fazer, deserto é lugar de preparação, deserto é lugar de crente que precisa passar pelo deserto, o deserto espiritual, para que um dia venha, aleluia, agradar o Senhor, para que um dia venha glorificar o Senhor. Você vai ver que infelizmente possamos ver, aleluia, um deserto espiritual acontecendo no nosso tempo, um deserto, a falta de alimento. Eu não estou falando, aleluia, de alimento carnal, até o alimento carnal já está faltando, mas estou falando o prioritário, estou falando o alimento que nos dá vida, o alimento que nos restaura, o alimento que nos reveste, a palavra do Senhor. É deste alimento que eu falo que a igreja precisa, aleluia, ouvir, que a igreja precisa se alimentar. É o alimento espiritual, o alimento, aleluia, que liberta, que cura, que restaura casamento, que restaura família, o alimento que ganha almas, que ganha vida para o reino de Jesus. Este é o alimento. Mas possamos ver no dia de hoje, infelizmente, aleluia, a igreja em si, eu estou falando de igreja, eu estou falando de placa, a igreja em si, a igreja do Senhor, a igreja, aleluia, que foi chamada pelo Senhor Salvador Jesus, infelizmente, aleluia, não está tendo, aleluia, a palavra, o alimento espiritual. Infelizmente tem colocado coisas, aleluia, na frente da palavra, tem colocado louvores, tem colocado adoração ao Senhor e deixando a palavra ao redor, deixando a palavra de canto. Mas veja só que Jesus, ele ficou 40 dias e 40 noites, aleluia, em jejum e oração, se preparando, mas Satanás estava ao derredor. A Bíblia diz que ao nosso ao redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está Satanás bramando, aleluia, como leão, querendo nos tragar. Veja só, aleluia, que Satanás, ele estava ali observando Jesus, o seu jejum, o seu, aleluia, de 40 dias e 40 noites. Satanás, ele sabia da sua fraqueza. Satanás, ele sabia, aleluia, que achava que ia pegar Jesus, ele achava que ia ganhar Jesus, aleluia, naquilo que ele estava fraco. Então por isso, irmão, naquilo que estamos fracos, naquilo, aleluia, que tem, aleluia, deixado a gente desanimado, é necessário a gente tampar a brecha. Como iremos tampar a brecha? Orando, jejuando, lendo Bíblia, glorificando, exaltando o teu santo nome, aleluia. Então tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que buscar, tem que se revestir, porque o que liberta, o que te livra é a palavra, é a palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, revestir vós de toda a armadura de Deus, para que não venha cair na cilada de Satanás. Quando Deus fala de revestimento,
Deus está falando da tua palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra. Se você está dentro de uma congregação que não tem palavra, que não está sendo pregado a volta do Senhor, some daí, vai para a igreja, aleluia, onde prega a palavra, a restauração, aleluia, a cura, a libertação, onde prega a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Palavra. O que liberta é palavra. O que restaura é palavra. O que nos reveste é palavra. Não é conversa fiada, não é palavra. É palavra, testemunha até testifica, mas o que liberta é palavra. Ei, quando Jesus, ele estava 40 dias e 40 noites, Satanás chegou ali, ó, ei, vou pegar ele porque ele está com fome, vou pegar ele naquilo que ele está, aleluia, com fome, e chegou diante de Jesus e falou: ei, Jesus, você está com fome, não está? Então transforma essas pedras em pães, transforma e come. Você não é filho de Deus, você não é o filho do Pai, então transforma. Jesus, ele não pensou muito, porque ele estava 40 dias buscando, revestido, fortalecendo, enchendo do teu poder. Sabe que Jesus diz: ei, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, palavra que cura, palavra que liberta. Satanás achou que ia pegar Jesus, mas Jesus estava cheio. Mas era Jesus, Adriano, era Jesus, irmão Adriano. Ei, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus era 100% carne e 100% espírito, da mesma forma que a minha vida é a tua vida. Ei, mas sabe como Jesus, ele venceu? Aqui tem uma receita para a nossa alma, para a nossa vida, para pregadores da palavra. O que liberta, o que restaura é palavra, não é pular, não é, aleluia, sapatear, não é dançar. Ei, o que liberta é palavra. Sabe qual que é a maior profecia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? É a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, aleluia, ei, vai buscar a palavra, vai ler Bíblia, vai jejuar, vai orar, busca, ora, se reveste para o grande, aleluia, o avivamento, para a vinda do Senhor. Eu creio que Deus, ele revelou esta manhã a minha vida, aleluia, que tudo que está acontecendo vai passar um vento, vai passar sim um vento, sim, mas é necessário a gente estar com a marca da promessa na nossa vida. A gente está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque depois desse vento vai vir um grande avivamento, vai vir um grande Pentecoste na terra, o Pentecoste, aleluia, espiritual, avivando a igreja de Cristo, avivando o povo do Senhor para o grande arrebatamento. Mas para isso é necessário aqueles que foi chamado pelo sangue do Cordeiro continuar glorificando, continuar exaltando, continuar buscando, para que Deus, aleluia, prepara você, aleluia, para esse grande avivamento, para ser um pregador cheio do poder do Espírito Santo de Deus, para pregar a verdade, para pregar aquilo que Deus, ele lhe chamou, para aquilo que Deus, ele te reconstituiu para fazer a obra do Senhor. Nossa, meu Deus, aleluia. Jesus, ele falou, irmão. Jesus, ele disse: não só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É necessário a gente ter o alimento carnal, é necessário a gente ter o alimento que perece. Aprendi com o meu pastor Mário, ele pregando acerca do alimento que perece e o alimento que não perece. O alimento que perece, irmão. O alimento que perece é necessário a gente ter. Mas o mais necessário é a gente ter o alimento espiritual. Possamos ver que está uma crise de epidemia. Possamos ver os templos tudo fechado. Mas a igreja do Senhor somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós foi chamado, aleluia, para ser a diferença na terra.
Nós temos que orar pela nossa família que estão afastados, orar pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, para que eles venham se converter, irmão, para que eles não venham ter medo da morte, mas sim ter medo de Cristo. Calma, filha. Irmão, veja só, qual que é mais valioso, uma pessoa com câncer ser curada? Eu estou cansado de ver, irmão, pessoas indo atrás de cura, indo atrás, aleluia, de uma cura espiritual para a carne. Mas quando Deus ele cura, a pessoa passa alguns tempos lembrando, depois esquece. Esquece que é necessário ter uma vida cristã. É necessário ter uma vida espiritual com o Senhor. É necessário ter uma vida diferente, irmãos. Uma vida verdadeira. Para que um dia a gente possamos morar na Nova Jerusalém. No começo da mensagem eu disse, eu creio que o tempo já está muito avançado, irmão. Mas eu creio que o que Deus ele colocou no meu coração, eu entregarei para vocês. Hoje não tem tempo, hoje não tem pressa para que vocês vão para sua casa. Porque estão todos em casa. Estão todos ali atentos para ouvir aquilo que Deus ele quer falar com todos. Eu creio que Deus ele tem algo a revelar ao coração de todos. Algo a revelar ao coração de todos para que entendesse o propósito de Deus na terra, o que Deus ele irá fazer na tua vida sobre esses tempos que está muito difícil. Por isso que o tema desta noite, o tema da mensagem, o tema que Deus ele colocou no meu coração, irmão, construção de Jerusalém na terra e construção de Jerusalém no céu. Neemias ele vai para uma grande construção, irmãos, para a gente dar continuidade naquilo que Deus ele colocou. Neemias ele vai na finalidade para uma construção. Ele sai, ele teve ajuda do seu rei Artaxerxes, a qual ali teve cobertura financeiramente, para que ele desse continuidade na obra, a qual Deus tinha colocado ao seu coração. A Bíblia vai dizer que Neemias ele foi, irmão, ele foi com poucos homens. Depois que vocês tiver alguma dúvida, medita a passagem de Neemias do 1 em diante, irmão. Porque para que eu trazer essa mensagem de Neemias, eu comi do rolo do 1 em diante, para me trazer algo da parte do Senhor, para me contar isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Neemias ele recebeu a liberação do seu rei. O rei disse: Neemias, vai, mas volta que eu preciso de você. Eu imagino o rei ele preocupado com Neemias para que ele voltasse, porque sabia que Neemias, mesmo na sua falha, mesmo ele pecando ao Senhor, ele voltando à idolatria, aos passados anteriores, ele voltando às fábulas de antigamente, Deus ele amava muito Neemias. E o rei sabia que Deus era na vida de Neemias. Por isso que Neemias, ele tinha a total liberdade para estar indo fazer aquilo que Deus tinha ordenado ao seu coração. A Bíblia vai dizer que Neemias ele foi nessa finalidade. A Bíblia vai dizer que Neemias ele não pegou ali homens do reino ali de rei da Pérsia, rei Artaxerxes. Ele não pegou homens e levou para com ele. Ele não pegou homens ali e levou um monte de homem para estar ali construindo, não. A Bíblia vai dizer que Neemias ele pegou poucos homens. Foi bem pouquíssimos homens que Neemias levou. Homens que ele foi escolhido, não a dedo, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus, direcionado pelo Criador. Infelizmente, possamos ver no dia de hoje, o Espírito Santo já me revelando, homens e mulheres levantados por homens e homens na terra.
Homens e mulheres levantados por homens na terra, sem permissão do Pai, sem permissão do Criador. Homens fazendo líderes para si mesmo, homens fazendo pastores para si mesmo, e não tem a ordem do Criador, não tem a ordem do Pai. Mas Neemias, ele escolheu a dedo e pegou poucas pessoas e foi com ele para esta grande obra. Ei, a obra que Deus ele colocou nas tuas mãos é para você fazer, não é para o vizinho, não é para o seu amigo, não é para o seu companheiro. Ele pode estar até com você para te ajudar, mas o que Deus ele colocou nas tuas mãos é para você fazer. Ninguém mandou de cada mandar subir nem comandai. O que Deus ele colocou é para você fazer, não é para o vizinho, não é para a vizinha, é para você fazer aquilo que Deus ele colocou nas tuas mãos. A obra que Deus iniciou na tua vida na terra, ele irá finalizar através da tua vida. Neemias ele partiu para esta jornada, ele foi para esta jornada, poucos homens, pouquíssimos homens, mas homens escolhidos por Deus. Eu imagino Neemias que orou 4 meses para simplesmente pedir uma liberação para estar indo para Jerusalém, para reconstruir o muro. Eu imagino, aleluia, ali Neemias orando ao Senhor e falando: Senhor, Deus, Pai, escolhe as pessoas certas para estar ao meu lado. E a Bíblia vai nos ensinar que Neemias disse, ele foi, ele escolheu, ele teve liberação, ele teve carta do rei. Mas aquele povo que ele escolheu, aqueles homens que ele escolheu, Deus disse para Neemias: e não conta para ele o que você vai fazer lá. Você está entendendo o que Deus ele está falando? Ei, tem coisas que Deus ele vai fazer na tua vida, tem algo que Deus ele vai realizar na tua vida, que você não tem que contar para ninguém. Você não tem que contar para ninguém. Ei, será que a pessoa que está ao teu lado é espiritual para entender? Será que a tua esposa, o teu esposo é espiritual para entender aquilo que Deus ele colocou no seu coração? Então não conta. Neemias disse, Deus falou para Neemias: não conta para ninguém. Essa é a primeira estratégia para dar início à obra espiritual. Não conta para ninguém. Não conta. Vai e não conta, que eu preparei o povo para estar ao teu lado. Deus ele falou para Neemias: não conta. Neemias ele deu continuidade na obra. Chegou no local, ele observou à noite, ele saiu à noite para estar observando a terra de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele saiu à noite. Ele viu os portões derrubados e ele não levou nada. A Bíblia também diz, quando ele foi, ele não levou nada ali nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que somente o que ele levou foi o seu cavalo, porque quando ele chega numa parte dos portões derribados, nem o seu cavalo pôde entrar onde estavam derrubados os portões e queimado. Ele não levou nada. Você está entendendo o que Deus ele está falando? Ele não levou nada. Sabe o que ele levou? Somente o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus ele levou sobre a tua vida. Ele levou ali sobre a tua face, porque ele já estava arrependido. Ele já tinha pedido perdão. Ele já tinha clamado ao Senhor. E Deus já tinha falado: ele não leva nada que eu... E Deus está dizendo: ele vai preparar tudo. Ah, mas eu não tenho as ferramentas certas. Eu não tenho nada. Ei, Deus está dizendo para a tua vida, Deus ele dá início à obra e as ferramentas ele vai colocar nas tuas mãos. Não se preocupa, aleluia, com as ferramentas, porque as ferramentas ela não vai vir da terra, as ferramentas não vai vir do homem, as ferramentas não vai vir de pastor, as ferramentas não vai vir, aleluia, deste mundo. As ferramentas que Deus colocar nas tuas mãos vai vir do céu, ferramenta espiritual
espiritual, ferramenta que cura, que liberta, que restaura. Por isso que Deus ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. É necessário dar início à obra só e cheia do Espírito Santo de Deus, porque a ferramenta Deus ele colocará na sua vida. Neemias ele andou sobre a terra. Ele começa um grande trabalho, irmãos. Estive conversando com um amigo meu que ele reconstrói. Ele pega uma obra que já foi feita, e ali ele faz um certo trabalho muito difícil. Ele corta a viga, coloca ferros de ferros pesadíssimos para segurar a coluna, a qual do jeito que o cliente pega. Eu conversando com ele, e o Espírito Santo de Deus ele me levava nessa mensagem de Neemias. Porque enquanto ele contava para mim, o Espírito Santo testificava a mensagem. Quando você pega um terreno limpo, ele é fácil de você construir. Agora, quando você pega um terreno que já tinha uma casa, você precisa reconstruir novamente. É necessário tirar todos os entulhos velhos. É necessário tirar tudo aquilo que estava no terreno antigo. É necessário tirar tudo para dar início a uma grande obra. Tirar toda a sujeira, tudo aquilo que está atrapalhando o início da obra, é necessário tirar. Então eu vi ele comentando para mim que é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho que quando ele termina, ou ele está fazendo já tem outras pessoas pedindo, aleluia, outros já falando: ei, depois que você finalizar aí, você vem para cá. Ele fala: não, mas tem que ser por agenda, tem muito... Ei, você está entendendo, aleluia, o que Deus está falando conosco? Esse trabalho, irmão, de reconstituir, é um trabalho muito difícil, mas Deus, ele achou graça na minha vida, na tua vida, e Deus, ele está dando início num trabalho de reconstrução na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, na nossa vida, aleluia, espiritual. Deus, ele está, aleluia, achando graça e está dando uma oportunidade no meio desse epidemia, no meio dessas lutas, dessas provas, no meio desse povo que estão partindo em Cristo Jesus. Muitos estão partindo até fora da presença. Deus, ele está dando uma chance para que a gente venha despertar, acordar e ser um crente avivado, cheio. Quando eu falo de avivamento, não estou falando crente que pula, que sapatia, que exalta, que dança, amém, se for da vontade do Senhor, aleluia, você sapatear, pular. Mas quando eu falo de um avivamento, é de um crente que se comporta como cristão, é de um crente que tem uma vida totalmente cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus, ele quer na vida daqueles que ele chamou para uma grande obra. Glória a Deus, aleluia. Neemias dá continuidade, irmão. Veja só, você vai entender. Vai entendendo que a profecia na palavra. A profecia não é eu ir aí pegar na tua mão, não. A profecia é na palavra, é revelada na palavra. Eu creio que Deus, ele fala em profecia, que Deus já me usou muitas vezes para entregar profecia. Deu até, aleluia, fala: meu Senhor, mas será que é o Senhor que está falando mesmo? E Deus fala: eu sim, vai falar. E quando eu entregava, irmão, passava dia, Deus, aleluia, usava a pessoa, fala: ei, realmente Deus te usou, Adriano. Então eu creio em profecia, mas infelizmente a igreja estão, aleluia,
aleluia, só em profecia. Ai, que Deus ele vai te dar isso, que Deus ele vai fazer isso, que Deus ele vai, aleluia, que Deus ele vai fazer, que Deus ele... Ei, muitas das vezes a pessoa está fraca, morta espiritualmente, a pessoa precisa de um chacoalhão de Jesus, e a pessoa vai lá, empolgada pela carne, e fala que Deus aí continua, que você vai ser uma bênção, e a pessoa caminhando para o inferno, aleluia. Por isso que eu falo, a palavra revelada, ela é dentro da palavra. A profecia maior é a palavra do Senhor, a profecia maior é a palavra do nosso Criador Salvador Jesus. Neemias ele dá continuidade, irmão, na obra. Ele começa um grande trabalho. Deus ele preparou pessoas capacitadas, pessoas direcionadas para fazer aquela obra. Eles precisavam levantar a muralha de Jerusalém. A muralha é o que protegia dos inimigos, dos babilônicos, entrar e destruir novamente. Então ele dá continuidade na obra. Ele dá continuidade na obra que Deus ele tinha colocado ao seu coração. Ele pôde ver pessoas mortas, pessoas que estavam destruídas. Mas ele entra com um trabalho, aleluia, com o povo que Deus ele preparou. E começa a fazer, aleluia, aquilo que Deus ele tinha colocado ao seu coração. Agora você vai ver, irmão, os opositores. Agora você vai ver as pessoas que, aleluia, que vai lutar contra o teu ministério. Agora você vai ver as pessoas que vai dizer, ei, você não vai chegar em lugar nenhum. Agora você vai ver pessoas, aleluia, falando, ei, é hora de você parar com isso, é hora de você largar tudo, aleluia, porque, aleluia, você não foi chamado para isso, você não foi chamado para aquilo, você tem que parar, é hora de você largar tudo, para tudo. Você não está vendo a epidemia, você não está vendo pessoas morrendo, você não está vendo o Covid ali, 19, destruindo e matando as pessoas. É hora de a gente parar, é hora da gente ver no meio da obra, aleluia, Deus ele está falando contigo. Deus ele vai dar início a uma obra espiritual. Agora vai vir os levantes, vai vir, aleluia, os anticristo, vai vir, aleluia, os endemoniados, vai vir os perturbados, vai vir os mortos espiritualmente, vai vir os crentes frios, os crentes gelados, dizendo, ei, é hora de parar mesmo, isso não é de Deus, isso é da carne. Assim como Neemias, ele começou uma grande obra, aí veio Satanás, veio ali, aleluia, os demônios, aleluia, dizendo para ele, ei, assim que você levantar isso, vai vir, aleluia, uma raposa e vai derrubar. Ei, quem é você, Neemias, para querer reconstituir, aleluia, a muralha? Quem é você, Neemias? Quem é você? Quem é você? Quem chamou você? Aleluia, vai vir os opositores, e muitas das vezes, sabe quem é os opositores? É os próprios crentes, é os próprios que congrega com você, é os próprios que estão do teu lado, vai dizer, ei, você perdeu, você não vai ter, aleluia, condições de construir novamente, aleluia, a muralha da tua vida, da tua família. Ei, Deus está falando, aleluia, que pessoas que foi chamada por coluna, pessoas que foi chamada não para ser, aleluia, um simples, aleluia, ajudante, mas Deus está dizendo para pessoas que é engenheiro espiritual, para dar continuidade na obra. Deixa Satanás falar, deixa ele falar, continua firme e revestido na obra do Senhor. Aí vem os levantes. Quem é os levantes? Os levantes é os próprios da igreja. Os levantes é os que estão do lado. Os levantes é os povos, é o próprio povo de Israel. Pessoas que estão dentro, infelizmente mortas espiritualmente. Pessoas que estão, infelizmente, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Pessoas que infelizmente estão sendo usadas pelo diabo para afrontar, para desanimar o povo do Senhor. E quem são esses povos? A Bíblia fala desses povos. Povo que infelizmente não foi chamado pelo Senhor. Povo que infelizmente precisa, aleluia, ter uma vida totalmente mudada. E quem era o povo que se levantou, os opositores? Simbalate, Tobias e Gesem. Quem era Simbalate, Tobias e Gesem? Era povo de Neemias. E quando ele começa a construir o muro, Gesem ele vem ali enviado por Satanás,
dizendo que estava sendo enviado por Cristo, dizendo que estava sendo um profeta de Deus. Por isso que eu falo que temos que buscar o discernimento de espírito, para saber quando é Deus que está falando conosco, e quando é a carne, e quando é o próprio homem. Neemias, ele sendo, aleluia, um homem chamado por Senhor Salvador Jesus. Ele começa a grande obra, o muro começa a se levantar. Quando os impostores vê, Simbalate, Tobias e Gesem, eles veem que as brechas começam a ser tampadas. Aí Gesem é enviado por Satanás. Foi quando ali Neemias ele fala que estou numa grande obra e não posso te atender, porque se eu for te atender, a obra vai cessar. Agora você entende o versículo temático desta campanha. Por isso que Neemias ele disse: estou numa grande obra e não posso te atender, porque se eu for te atender, a obra vai cessar. Porque quando você está na obra, você não pode dar ouvido para os demônios que vai se levantar contra a tua vida. Quando você está na obra, você não pode dar ouvido para as pessoas mundanas, as pessoas carnal, as pessoas terrenas, que vai falar: ei, não vai dar certo, nunca vai dar certo, é melhor parar, é melhor você nem mexer, é melhor você nem começar essa obra. Para. Ali Gesem, ele foi enviado por Satanás, ali induzido, pago, aleluia, foi pago por, aleluia, Simbalate e Tobias, para trazer uma mensagem na carne, para falar que Deus não estava com a vida de Neemias. O que você vai ouvir? Que você não está com Deus, que você é um homem terreno, que você é um homem mudando. Quando você começar a pregar a verdade, quando você começar a falar a verdade, quando você começar a pregar a palavra verdadeira, a palavra genuína do Senhor, sem, aleluia, tirar vírgula, sem tirar ponto, quando você começar, aleluia, a verdadeira obra, aí vai vir os levantes. Satanás ele vai vir contra, vai vir, e sabe qual que é a maior ferramenta, aleluia, para você vencer esses levantes, você vencer, aleluia, esses demônios que vai se levantar para querer parar a obra? É jejum e oração. É jejum e oração, é ler Bíblia, é você ter uma vida constante com o Senhor, é você estar cheio do Espírito Santo de Deus, é você, aleluia, ter o discernimento de Espírito, para quando vê, aleluia, quando é uma profecia terrena, quando é uma profecia mundana. Glória a Deus, aleluia, irmão. Vou finalizar em nome de Jesus. Se deixar a boa noite toda, irmão, direcionado pelo Espírito do Santo do Senhor. Se deixar, eu quero pregar a noite toda, falar tudo aquilo que Deus ele colocar no meu coração, irmão. Falar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer tratar com o povo, mas não conforme a minha vontade, conforme a palavra do Senhor. Neemias ele é perseguido contra os seus próprios povos, seus próprios familiares. A grande obra na vida espiritual, vai chegar tempo que vai vir tantas coisas para que ele não chegar, para que a gente não venha fazer aquilo que Deus ele colocou no nosso coração. Agora você vai entender um pouquinho porque Deus ele colocou a mensagem no meu coração. O tema da mensagem de construção de Jerusalém na terra e construção de Jerusalém no céu. Para que você entre na nova Jerusalém, uma construção celestial, que está no livro de Apocalipse, onde eu estarei lendo. É necessário passar primeiro pela obra terrena. É necessário você, aleluia, construir primeiro a Jerusalém terrena, para que você depois venha entrar, aleluia, naquela Jerusalém, na nova Jerusalém, que está arquivado, que está declarado no livro de Apocalipse. Então é necessário a gente entender que para que
gente entrar na construção, entrar na Nova Jerusalém, na construção espiritual na Nova Jerusalém, é necessário primeiro passar pela construção da terra, da Nova Jerusalém na terra, onde Deus Ele nos colocou para que a gente venha se preparando, se revestindo, se fortalecendo para entrar, aleluia, na Nova Jerusalém, para entrar naquilo que Deus está sendo preparado para conosco em outra obra. Quem está fazendo esta obra? Você vai entender, aleluia, esta obra no livro de Apocalipse, quando Deus toma João e leva ao céu e mostra para ele a Nova Jerusalém sendo construída pelos anjos. Mas para que, aleluia, Deus ele fala para ele, fala: ei João, anota tudo e desce na terra, para que depois você vem. Então, aleluia, Deus ele está dizendo para conosco nesta noite: é necessário a gente terminar a obra terrena da terra, para que depois a gente entra no céu. Se nós não conseguir, aleluia, terminar nem a obra da terra, quanto mais a obra espiritual a gente vai entrar. Então é necessário, para que a gente termine a obra da terra, é necessário a gente ter, aleluia, o guia. Qual que é o guia que Deus ele nos concedeu aqui na terra, para que a gente venha crescendo a abundância, para que a gente venha crescendo, aleluia, no conhecimento, aleluia. Qual que é o guia que Deus ele nos deixou? Qual que é? É a palavra do Senhor, irmãos. É a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É necessário para que a gente entre na construção da Nova Jerusalém no céu. A gente primeiro passar pela construção terrena. A construção terrena, ela vai ser muito difícil. Vai ter que ser tudo no prumo. Vai ter que ser tudo conforme a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós vamos chorar. Muitas das vezes nós vamos passar por luta, por prova. Mas Deus ele sempre nos dará vitória. Assim como Neemias, ele continuou a obra. E veio os impostores para querer falar que não era Deus que estava usando a vida dele. Da mesma forma vai ter contra a tua vida. Vai ter os impostores, vai ter os mundanos terrenos, aqueles que verdadeiramente não querem ter uma vida cristã, aqueles que não querem ter uma vida espiritual com Deus, aqueles que não querem ter uma vida, aleluia, de verdadeiramente levar Cristo sobre a tua face. Esses vão dizer: ei, não precisa tudo isso, ei, não precisa, aleluia, colocar no prumo certinho, faz de qualquer jeito, pode construir um muro torto, ei, Deus está dizendo: o prumo é Jeová, o prumo é Jeová. Para que a obra seja concedida, vai ser necessário a gente fazer conforme a vontade do Pai. Assim como Neemias ele fez conforme a vontade do Pai, Deus ele quer que nós façamos conforme a vontade do Pai. Neemias, ele passou por luta, passou por prova. Quando Gesem, enviado por Simbalat e Tobias, volta diante deles e disse: Neemias nem me atendeu. Ele falou que está numa grande obra e não pode parar. Ei, nós não podemos parar para dar ouvido à conversa fiada, para dar ouvido a coisa mundana, para dar ouvido a coisa terrena, para dar ouvido a coisas que não edificam o nosso Senhor na cruz, coisas que não agradam o nosso Senhor. Nós temos que dar ouvido, aleluia, pessoas que vivem cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que levantam glorificando, pessoas que só vivem falando de Deus. Ai, como Deus é bom. Olha, você viu a passagem de tal, a passagem de Jonas, a passagem de Abraão, a passagem de Moisés, você viu a passagem, ai, que passagem. Ei, pessoas assim que nós temos que andar, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Porque ela sim vai dar ajuda, vai te ajudar na grande obra espiritual. Então, Simbalat e Tobias planejam a entrar dentro da obra, onde já estava o muro levantado um pouco, para estar derrubando o muro.
Neemias ele viu, ele percebe, Deus ele revela para Neemias que eles queriam invadir à noite para estar ali colocando tudo abaixo o que Neemias já tinha levantado. Ei, Deus está falando contigo. O que você construiu, não deixa que Satanás ele venha colocando abaixo. Ei, é tempo de você, aleluia, pegar a ferramenta. Você sabe da ferramenta que Deus ele está falando contigo. Neemias ele disse ao povo: ei, vamos fazer estratégia. Ei, estratégia. Deus ele fala com Neemias. Falei: Neemias, é tempo de estratégia. Ei, é estratégia, irmão. É tempo que nós temos que fazer estratégia para ganhar almas. As igrejas não estão abrindo, vamos fazer estratégia. Vamos fazer estratégia para ganhar alma no reino do Senhor. Então Neemias ele disse: ei, todos os trabalhadores da obra, um vai trabalhar e o outro vai ficar de segurança. Quando for tomar água, uma mão você toma água, a outra mão você segura a espada. Ei, você está entendendo o que Deus ele está falando? Não é tempo da gente, aleluia, ficar preocupado com o que está acontecendo ao mundo. É tempo da gente se preocupar com a nossa vida espiritual. É tempo da gente ter uma vida cristã. É tempo da gente ter uma comunhão com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos. É tempo de restauração. É tempo, aleluia, que Deus ele vai tratar com o teu povo. Primeiro Deus vai fazer a gente passar por um deserto, por uma grande luta, para preparar o teu povo para um grande, aleluia, avivamento na terra. Um grande avivamento na terra. Um grande avivamento neste mundo. Pessoas que estão, aleluia, dormindo, vão acordar. Pessoas que estão desperta, vão despertar, aleluia, entender que tudo que está acontecendo é permissão de Deus. É Deus que está tratando com o teu povo, com a tua igreja, preparando, porque Deus ele nunca perde. Ele não colocou nós nessa terra, aleluia, para ser escravo de Satanás. Então ele permite isso, porque o que for seus vai ser seus, o que for de Satanás ele vai levar. Mas é necessário a gente estar revestido e fortalecido pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Estratégia. Enquanto um trabalhava, o outro vigiava. Ei, enquanto você está pregando, sua esposa tem que estar intercedendo. Enquanto você está ensinando o teu filho, a tua esposa está ensinando o teu outro filho. Enquanto você está orando, sua esposa está pregando. Ei, vice-versa. Seu irmão está precisando de algo, vai lá e leva algo que ele precisa. Palavra, irmão. Palavra. A igreja de Cristo, ela precisa da palavra. Ela precisa da palavra do Senhor. Neemias, ele finaliza uma grande obra. Para finalizarmos. Neemias, em 52 dias, a reconstrução da obra, ela foi finalizada, com muita luta, com muita prova, com muito impedimento, mas aquilo que Deus ele colocou no coração de Neemias, ele realizou. Deus está te dizendo, está falando com a minha alma e com a tua alma, que é necessário aquilo que Deus ele colocou na minha vida, na tua vida, é necessário a gente colocar em prática, a gente dar início à grande obra do Senhor, porque Deus, aleluia, está preparando um povo lavado e remido, revestido pelo sangue do Cordeiro, para pregar as boas novas, para pregar a verdade, para um grande avivamento na terra, onde crianças vão louvar, os velhos vão adorar, crianças vão pular, pessoas vão saltear, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Então Deus está falando contigo, assim como Deus realizou na vida de Neemias uma grande obra, hoje Deus ele está dando continuidade, aleluia, na tua vida espiritual. Deus ele te chacoalha, ele te balança para um lado e para o outro, para que você entenda o que Deus quer fazer na tua vida. Ei, pode passar o que for, esse vento vai passar, essa coronavírus vai passar, mas Deus ele está preparando um povo lavado e remido
remido pelo sangue do Cordeiro, porque infelizmente ainda vai ter pessoas, infelizmente, que não vai despertar, pessoas que estão mortas espiritualmente e não vão acordar, mas é necessário a gente fugir dessas pessoas e andar com pessoas que glorifica, que exalta, que busca, que ore, que jejua ao Senhor, assim como Neemias fez. Deus ele realizará na sua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, que hora que é? Para finalizar, irmãos, para que você entenda, quando Deus ele falou da construção de Jerusalém na terra e da construção de Jerusalém no céu, por que Deus ele falou destas 2 horas? Estou finalizando. Porque para você passar para a segunda fase, é necessário você passar pela primeira. Para que você entre na construção terrena em Jerusalém, para que você entre na construção da nova Jerusalém, que é o céu, é as promessas do nosso Senhor. Isso é as promessas do nosso Senhor. Felizmente possamos ver promessas de carro, de casa, promessas de você vai ter isso, vai ter aquilo. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que a gente tem que buscar o reino de Deus. E todas essas coisas mundanas serão acrescentadas conforme a vontade do Senhor. Para que você entre na nova Jerusalém, veja só, nesta obra, nesta construção, você não precisará fazer nada. Mas na obra que Deus ele colocou na terra, você irá precisar fazer a vontade do Pai, a vontade do Espírito Santo de Deus, para que você entre na nova Jerusalém. Mas essa construção da nova Jerusalém, ela já está sendo realizada pelos anjos do céu. E o nosso líder, o nosso engenheiro, está sentado, com as mãos furadas, ali só observando os anjos trabalhando na construção da nova Jerusalém. E eu creio, irmão, que a construção, ela já está sendo finalizada. A construção já está sendo realizada, ela já está terminando, porque, aleluia, está vindo, o Espírito Santo testifica ao meu coração, que vai vir um grande avivamento. Eu creio que no meio desse grande avivamento, o Pai Todo-Poderoso vai falar: ei, filho amado, pega o cavalo branco e vai buscar a igreja, aleluia, que ela está preparada. Vai buscar a igreja que ela está preparada. Vai buscar a igreja que ela constituiu a obra da terra. Vai buscar a igreja, vai buscar. Eu imagino, aleluia, Jesus, ele louco, aleluia, ele já vindo, ele com vontade de vir para buscar a igreja, mas ainda é necessário uma preparação. Por isso que tem acontecido isto no nosso meio, no mundo inteiro. Tudo que tem acontecido era para despertar a igreja de Cristo, era para despertar a igreja do Senhor, era para colocar a família, para ter mais comunhão com o filho, com a esposa, com o marido. Por isso que Deus, ele tem a maneira de trabalhar com Deus. Por isso que Deus, ele nunca perde, ele só ganha. Então, aquele que está afastado, volta para a presença do Senhor. Aquele que está desanimado, volta para a presença do Senhor e constrói e termina a grande obra que Deus irá fazer na tua vida. Amém? Eu quero agradecer a todos por ter participado deste culto, desta palavra tremenda, a qual Deus ele colocou no meu coração. Deus é tremendo, Deus ele tem uma grande obra a realizar na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos parentes. Eu creio que Deus ele quer que a gente não venha se preocupando, porque Deus ele guarda os seus. Deus ele não quer que a gente venha se preocupando com o que está acontecendo ao nosso derredor, ao mundo afora, porque a Bíblia diz que o mundo é do maligno.
mas nós não pertencemos neste mundo. E aquele que estiver lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, nada acontecerá. Porque nós fomos chamados para ser o sal da terra, para ser diferente enquanto estivermos na terra. Mas eu creio que tudo isso Deus ele permitiu para que a gente venha se preparando, venha buscando, venha jejuando, para um dia a gente encontrar com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para que um dia a gente venha, aleluia, glorificando ao nosso Senhor Salvador Jesus. Eu quero agradecer a todos que aí participaram, ouvindo ao Senhor Jesus, usar a minha vida. Quero agradecer ao Kennedy, a pastora Maria Martins, a todos os irmãos, irmão. Eu não quero falar nomes para que eu não venha esquecer o nome de todos, a Josefa, todos os irmãos que aí participaram, a Ana, todos os irmãos da nossa congregação lá do Montreal, a qual nós estamos nessa batalha lá, estou lá junto com a pastora Maria Martins. Eu creio que Deus ele irá fazer algo tremendo. Eu creio que em breve nós estaremos novamente com os cultos, né? Com os cultos nas congregações, com os cultos nos lares. Eu creio que em breve, depois que passar este vento, este renovo da parte do Senhor, nós iremos estar voltando. Quero agradecer os obreiros, que eu creio que a maioria estão todos assistindo, o João, a Marlene, todos os obreiros, todas as pessoas que ali tiraram o seu tempo para estar ouvindo essa mensagem. Agradeço a todos, porque eu creio que Deus irá fazer algo tremendo na minha vida, na vida da minha família, e já está fazendo, irmão, na vida da minha esposa, na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, na vida de todos, da minha cunhada, a Carol, que está lá junto com o Léo assistindo, meu irmão, meu pai e minha mãe, a minha irmã que está lá com o meu cunhado Leandro também assistindo. Eu creio que Deus ele vai realizar algo tremendo na nossa vida, tá bom? Agradeço a oportunidade aí liberada pela minha pastora Maria Martins, pelo meu pastor, para estar fazendo essa mensagem, né? Tudo tem uma cobertura espiritual, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Eu não vim aqui, não abri a live e estou aqui fazendo uma mensagem. Tem uma cobertura espiritual, uma cobertura da nossa igreja, da nossa congregação, da nossa sede, que é lá no Parque Paulista, e no Montreal é só uma extensão. E graças a Deus, ali direcionado por Deus, através da nossa pastora Maria Martins, Deus tem abençoado tremendamente, irmão. Eu creio que todos estão abençoados, todos se alimentou da palavra. Eu creio que todos vão dormir saciados, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, porque eu também recebi. Amém? Agradeço a todos em nome de Jesus. Vamos estar encerrando, orando ao nosso Senhor e finalizando com a bênção apostólica. Grandioso Deus, Espírito Santo do Senhor, obrigado, meu Pai, por este momento, após o Senhor Jesus, colocou no meu coração essas palavras direcionadas por Deus, não foi por mim. Pai, abençoa todos que esteve participando, meu Pai, todos que estão aí ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor Jesus venha, meu Pai, reconstituir essas vidas familiares, Pai. Venha reconstituir todo este povo que precisa de um revestimento, uma cobertura espiritual. Abençoa, Jesus amado, a todos que esteve aí participando, meu Pai. Abençoa, meu Deus amado, a todos, meu Deus amado, a vida da Érica, da Mônica, de todos, meu Pai, de todos que estão aí ouvindo a palavra do Senhor. A vida do Iago, a vida, Jesus amado, a vida da Tabata, meu Pai. Abençoa todos, meu Deus. Pai, te glorifique, te exalto pela vida de todos, pela vida do André, da Ana. Abençoa, Senhor. Abençoa todo o teu povo, toda a igreja do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai e a graça e a misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a luz do Espírito Santo de Deus, seja hoje e para todo sempre. Amém e amém, Jesus.